Obrigado. Esse é o Daniel Forjas. Me conta um pouco de você, Daniel. Eu sou um menino do interior aí que biólogo? um biólogo, fitoterapeuta clínico que trabalha com plantas medicinais já há uns 15 anos. Você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo e hoje, atualmente, nós estamos em Caraguatatuba, no litoral norte. Tá, mas você é de onde? De que Eu cidade sou de Nova Odessa, pertinho Nova de Campinas. Odessa, sim, perto. Do ladinho de Americana ali. Sim, conhecemos tudo lá, né? Nova Odessa, Americana. Isso e também Campinas, lógico. Agora, a folha da manga é tão poderosa assim, é? Então, a folha da manga, como você disse, ela é rica Olha lá, olha que bonita que ela é. Maravilhosa. Ela é rica em flavonoides e rica em outros princípios ativos. O maior princípio ativo presente nela é uma substância chamada mangiferina. E porque o nome científico da manga é Mangifera indica, então ele ganha esse nome, o princípio ativo ganha o nome da planta. Nossa, quem deu o apelido? Foi algum botânico aí que Bom, manga ficou bem mais fácil, vamos dizer. Manga é né? bem mais fácil. Bem mais fácil. E agora, essa mangiferina... Desculpa, existem tipos de mangas diferentes. Tanto faz, toda folha de manga terá esse mesmo poder? Assim, logicamente que vai ter variação, inclusive de uma árvore para outra, a gente já consegue ter variações. De uma espécie para outra também. Mas o importante é que toda espécie de manga tem alta concentração de mangiferina. Então a gente pode utilizar com muita tranquilidade. O que é essa mangiferina? É uma substância ativa que tem ação antibiótica, anti-inflamatória, antioxidante, bactericida. Ela tem uma ação sobre o sistema respiratório muito importante. Ela ativa um conjunto de substâncias do nosso organismo chamado encretinas, que são essenciais para auxiliar no tratamento da diabetes. E assim, analgésica, broncodilatadora. Então você tem uma série de princípios de atividades medicinais devido a essa substância, a mangiferina, dentro da manga. Caramba, e aí, independente da variedade... Não importa se é manga espada ou se é manga coquinho ou rosa. Vai ter, toda manga tem. Toda manga então vamos começar com as nossas receitas aqui. Primeiro é um gargarejo, ele falou que é um anti-inflamatório, também natural. Isso. E esse gargarejo é para inflamações da boca e da garganta. Justamente, quando a pessoa tem, você está com aftas, com amidalite, com laringite, faringite, esse chá é muito bom em todos esses casos, vai ser bastante interessante. Vou passar para o lado de cá. Vai lá. Aqui a gente já está deixando a água ferver e para essa receita a gente vai utilizar mais ou menos uma xícara de água, tá? Porque tem que ir fazendo um pouquinho por vez, não dá para fazer um montão e não deixar é legal lá, você fazer um chá em grande quantidade, por exemplo, 1 litro e deixar guardado... O dia todo? O dia todo. Até dá para deixar durante o dia, mas você vai ter que ficar esquentando ele, porque para fazer o gargarejo, ideal que seja morno, 40 graus a temperatura. Então é melhor fazer na hora, né? Melhor é fazer na hora, não dá tanto trabalho assim. Pegou as folhinhas, higienizou? Folhinhas de manga, bem lavadinhas, higienizadas. A gente vai cortar elas e um dos segredos aqui é você cortar bem pequenininho. Quanto menor você corta, mais você tem liberação de princípios ativos. Às vezes a pessoa coloca a folha inteira quando está fazendo o chá ou qualquer preparação, e aí você acaba reduzindo a disponibilidade desses princípios ativos. Tá? Agora saquei porque quando a gente compra aqueles chás, né, que já vêm preparados, eles são sempre bem miudinhos, né? Bem miudinhos, bem miudinhos. Qualquer que seja a planta. Aqui a gente vai pegar uma colherada dessa folha de manga. Como a gente está lidando com a folha fresca, eu normalmente sugiro o uso de uma colher de sopa. Se ela estiver seca, você secou a folha da manga na sua casa para ter durante mais tempo, você pode usar uma colher de sobremesa, porque ela perde volume, tá? Mas vamos pegar aqui uma colher de folhas de manga. Estou colocando aqui mais ou menos uma xícara de água que está esquentando. Uma colher de sopa. Isso. E aqui eu vou pegar açafrão da terra, que é esse amarelinho, e o irmão dele, que é o gengibre. Eu até trouxe eles aqui em natura para mostrar. E a gente tem o açafrão, é um pouquinho menor, mas quando a gente abre ele... Esse é o açafrão, mas ele cor de parece laranja. gengibre, ele é primo? É irmãozinho do gengibre. Nossa. O gengibre, ele já é maior e quando você abre ele, ele é branco. É açafrão. Isso. Quando for branquinho por dentro, açafrão. Se for amarelo, gengibre. Se for amarelo, açafrão. Então, não tem como errar, é só olhar a cor dele. Aí você tirou a pelezinha, que tira não tem a pelezinha, uma pele, né? Justamente. E agora a gente vai colocar aqui também uma colherada, mais ou menos, de açafrão. E a gente vai colocar uma colherada de gengibre. Foi quem que picou? Foi a nossa cozinha? Foi a cozinha Marina? que Foi picou. você, Marina? Ficou lindo, picou? muito bem A picadinho. Fernanda? Vocês podiam abrir uma farmácia natural, alguma coisa assim, não é? Vamos fazer chá pra vender, meninas. Elas picam tudo pequenininho, você já viu, não? É maravilhoso. Você gostou, Daniel? Ficou perfeito. Nossa, perfeito.
Bom, a gente vai deixar isso Tá. aqui, como a gente tem raízes, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, Claudete, é o seguinte, eu tenho que ferver ou não tenho que ferver a planta? Quando eu estou lidando com raízes, casca de árvore, sementes duras, o ideal é ferver uns 2 ou 3 minutos. Não precisa ferver 15, 20 minutos. 2 ou 3 minutos e depois deixa descansar. E no caso de serem folhas ou flores ou frutos macios, aí você vai fazer por infusão, ou seja, você coloca e derrama água quente por cima. Tá, só quando for casca ou raiz, então, Isso. né? Nesse caso aqui, como a gente está usando a raiz do gengibre, a raiz do açafrão, eu estou fazendo por decocção, tá? Então ele vai ficar aqui. Você vai abafar? Depois, Vou assim, abafar deixar? depois, vou deixar ele abafadinho. E esse aqui vai ser um chá excelente. Não é para tomar esse chá porque ele é relativamente forte. É para fazer gargarejo para quem tá com a garganta Justamente. inflamada, aminalite, faringite, não é? É excepcional. Que tem dor, reflexo, é horrível. Agora, esse daqui não é folha de manga, não. Esse é folha de mamão. A gente vai fazer vai dar uma dica para as pessoas de um chá excelente para controlar diabetes e ele vai usar folha de mamão, folha de goiaba e folha de manga. São todas as folhas que nós vamos usar? Tá então tudo vamos fazer aqui. o próximo já. Vamos para lá? o próximo. Esse é um xarope para bronquite, um xarope natural. Oi, tô atrás da manga, viu? Tô atrás da manga. Tô aqui atrás da manga, tá? É melhor eu ficar atrás. O que é isso aqui? Esse aqui é o eucalipto, que eu trouxe para fazer uma inalação de eucalipto. É mesmo. Eu ia falar, parece eucalipto, mas não tinha Esse é o certeza. eucalipto. É melhor eu ficar atrás do eucalipto, né, diretor? Que vai dar mais certo atrás dele do que atrás da manga. Bom, vamos lá então. O próximo é o xarope. Como é que eu faço? O xarope é o seguinte, a gente tem aqui uma quantidade de água fervente Tá. e a gente vai Uma quantidade utilizar. que é de quanto? Olha, você pode preparar o xarope na proporção de meio litro. Aqui eu estou Tá. usando um pouco menos por conta da agilidade, mas Tá. você pode usar meio litro de água para fazer o Ok. xarope. O que a gente vai Esse é utilizar? com a manga também? Tudo folha de manga. A gente vai pegar as folhas de manga e aqui, na hora de preparar o xarope, a gente vai fazer muito mais forte do que seria um chá simplesmente. Tá. Eu vou fazer ele com uma concentração de planta maior. Maior. Então, eu pico as folhas de manga da mesma maneira. Deixa eu ver o que você colocou pra nós, assim. Um punhado. Um punhado. Um punhado é o que você consegue pegar assim com a ponta Com a dos mão. dedos. Tá. 2 colheres de sopa de gengibre picado para fazer Isso. o xarope. Um punhado de folhas de guado, não é Guaco. isso? Guaco. O Desculpa. guaco é muito comum, a avó sempre usou guaco para fazer xarope para bronquite, para gripe. E água para cobrir as plantas na panela. E Isso aí. açúcar de coco, é? Eu estou Depois usando você me açúcar fala. de coco hoje e vou explicar por que eu estou usando açúcar de Tá. coco. Me mostra o guaco. O guaco é esse aqui, ele tem um aroma bem... Ó, a quebra-folhinha, sente o cheiro dele. Já dá para sentir até. Um cheiro quebrar. adocicado, muito gostoso. Nossa, é mesmo. A manga, ela Onde tem... que eu acho esse guaco aqui na ele é natureza? muito comum em muito Tá. lugar, viu? É? As pessoas normalmente plantam em hortas, cercas, nos jardins, É. porque realmente é uma planta muito útil. Bom, se você não tem certeza se é guaco ou não, né? Não vai pegar aí e vai, né? Tomar um chá de Justamente. outra coisa. Isso é perigoso. Então, aí você se informa, vai numa casa de ervas. Mas você quem se informa. tem você pode encontrar o guaco seco, mas quem tem guaco plantado sabe que é guaco. Sabe que é guaco? Então, o interessante do guaco é que ele é uma planta mucolítica e uma planta expectorante, Tá. além de ser Então- broncodilatadora. Então, é um xarope que vai deixar respirar melhor e Respirar colocar melhor, para fora o catarro. justamente. A manga já é anti-inflamatória para o sistema Tá. respiratório e é broncodilatadora. Aqui a gente vai ter uma atividade broncodilatadora e expectorante mucolítica. Isso ajuda de alguma forma o pulmão? Muito, isso é excepcional para o pulmão. Esse xarope aqui é um xarope que funciona muito bem, que tem um resultado incrível. Normalmente lá em casa, a criançada quando tem gripe, coisa e tal, a gente, em 3 dias de xarope, essa criança tá ótima. E você dá aqui o quanto para a criança e a partir de que idade? E se existe alguma contraindicação também, né? Se Sim. a criança está muito resfriada, já não dá. Na verdade, não, você pode dar em todas as situações. Tá. Quem não pode usar esse xarope é uma criança abaixo de 1 ano. Tá bom. O guaco, ele não é indicado para uma criança abaixo de 1 ano. Acima de 1 ano, pode. Sem e problema. quanto? Se Daniel? for uma criança, ele pode tomar uma colher de sobremesa até 3 vezes ao dia. Tá. Uma criança até uns 5 anos. Depois dos 5 anos, pode tomar 4 colheres. Tá. Um adulto pode tomar colheres de sopa. E se for um velhinho? Se for um velhinho, a gente volta para as colheres de sobremesa. Tá bom. Tá certo? Mas funciona muito bem. Tá vendo? A gente volta a ser criança, né? Aqui- Mas se cuide. E é uma forma natural de fazer também o seu xarope.
A gente vai agregar nesse xarope o gengibre, por quê? Porque ele é um antitussígeno. Ele é melhor do que o fosfato de dihidrocodeína como antitussígeno. Para tirar a tosse? Para tirar a tosse. É excepcional a função do Eu gengibre. posso usá-lo sozinho para alguma coisa? Pode usar sozinho para tosse, se você gosta do gengibre, e para enjoos. Enjoos, ele é fantástico. Por exemplo, a pessoa está com virose, a criança está tendo vômitos por causa da virose. Tá. O gengibre, e não precisa nem fazer o chá para uma criança. Você pega o gengibre do jeito que ele está aqui, coloca numa garrafinha com água gelada e vai dando para a criança. A água gelada é melhor para o estômago e o gengibre dentro da água vai cortando esse vômito. Ô, Daniel, deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Tem um amigo meu que está tomando gengibre de manhã para emagrecer. Isso daí funciona? Então, ele é ótimo também no controle do colesterol. E ele também controla a parte de triglicerídeos. Também misturado na água? Pode ser o chá ou pode ser misturado na água. Nesse caso, não vai usar xarope, porque o xarope já é mais calórico. Não. Senão vai engordar. Vamos lá colocar. Vamos lá. Eu vou colocar a folha aqui. O xarope dura quanto tempo que você falou? O xarope para preparar? Não. Quanto tempo ele vai durar mesmo? A durabilidade dele? A durabilidade do xarope, você tem que colocar ele na geladeira. Tá, porque quanto tempo? Ele pode durar até um mês na geladeira. Bom. Se ele for bem armazenado, tô colocando aqui 2 colheres de gengibre, o guaco e a folha de manga. Se ele for muito bem armazenado, você pode deixar ele na geladeira durante um mês e você consegue. Quando você faz uma preparação doméstica como essa aqui, você faz na sua casa, você tem que observar que algumas vezes pode oxidar por algum motivo. Então, se você foi tomar o xarope e ele está com sabor alcoólico, ou ele está com um cheiro diferente, ou formou algum gruminho branco por cima, descarta o xarope, é mais seguro. Esse é o açúcar de coco? Isso, nós vamos utilizar... Por que açúcar de coco? Nós vamos utilizar o açúcar de coco, porque as pessoas sempre falam, quando você vai fazer um xarope, a gente coloca o açúcar como um conservante. A única função do açúcar é conservar. Então ele não precisa virar um melado, o xarope. Mas as pessoas dizem, pô, mas açúcar é ruim, açúcar pode prejudicar o meu organismo e coisa e tal. O açúcar branco, ele tem um índice glicêmico, ou seja, o potencial dele subir a sua glicemia, que é em torno de 98, o limite é 100. E ele chega a 98. O açúcar de coco... Em todas as suas formas? Em todas as suas formas. Pode ser rapadura, pode ser açúcar demerara, de coco não, orgânico ou não. No caso do açúcar de coco, o índice glicêmico dele é 35. Então ele sobe muito menos a glicemia, o que é muito mais saudável. E engorda muito menos. E engorda muito menos também, muito menos calórico. Bom, quanto tempo vai ficar no fogo? Quem tem diabetes, mesmo que seja com açúcar de coco, não pode? Melhor não fazer, se tiver diabetes, tome o chá. Tá bom. Agora, o que a gente vai fazer? Ele tá aqui, ele deveria ficar esfriando, deveria chegar até o ponto de esfriar para eu poder fazer a segunda parte do xarope. Como a gente vai adiantar, eu já... Não, eu posso deixar ele esfriar um pouquinho. Eu vou sair só para concluir o que a gente começou. Aqui tá o gargarejo. Ok. O chá que vai ser usado no gargarejo. Esse gargarejo pode ser feito 2 vezes ao dia. Tá. Esperando a temperatura chegar a 40 graus, que é o ideal para a garganta, para não queimar a mucosa da garganta. Tá, e não pode ser gelado. Não pode ser gelado. E o xarope? Nós vamos continuar o xarope aqui, porque eu já tenho o chá pronto, que eu já tinha feito previamente, pra gente não ter que aguardar. Quanto tempo vai no foguinho, o chá? O chá, ele levanta a fervura, ferve uns 2 minutos, depois você tampa, ele desliga, tampa e deixa esfriar. Tá bom. Depois que ele esfriou, aí você volta ele pro fogo e aqui você vai colocar o açúcar de coco. A proporção de açúcar é de mais ou menos 1 xícara para cada meio litro de chá. Então, se você fez 1 litro de chá, você coloca 1 xícara de açúcar, tá ótimo. Então aqui eu vou colocar... Cada meio litro, uma? Cada meio litro, 1 xícara de chá. É bastante. Então, é bastante açúcar porque ele tem que ser um conservador para você não perder isso. Aqui eu vou colocar menos do que 1 xícara porque a gente está usando menos de meio litro. Então, eu coloquei 3 colheres de sobremesa aqui. Tá no fogo? Tá no fogo. O que a gente tem que fazer? Você só tem que deixar derreter o açúcar. Você não precisa ferver de novo. Quanto menos ferver, melhor. Derreteu o açúcar, tá pronto. Mas por que você tem que usar ele frio? Você não precisa usar ele frio, mas para conservar você coloca na geladeira. Tá. É que esse tempo que ele esfria é o tempo que a água faz a extração dos princípios ativos. Ah, tá bom. Certo? Depois então você volta pro fogo, derrete o açúcar e guarda na geladeira assim que ele estiver pronto. E para tomar? Para tomar, como eu disse, crianças, 3 colheres de sobremesa por dia, adultos, 3 colheres de sopa por dia. Pessoas de mais idade, que volta para colher de sobremesa. Então vamos lá para o chá para diabetes. E esse é muito importante. Mas é para controlar, é para ajudar? Olha, então, eu vou explicar para você a história dessas 3 plantas aqui rapidinho. A goiaba, ela é uma planta que tem uma quantidade de flavonoides muito grande também nas folhas dela. E esses flavonoides têm uma capacidade de controlar a glicemia,
e evitar os danos progressivos da diabetes, tipo neuropatia diabética, que dá aquelas dores na sola do pé, retinopatia, nefropatia, que é um problema dos rins. Então você consegue evitar com a goiaba. Ela tem essa propriedade e tem muitas pesquisas que demonstram isso. A nossa querida manga ativa as incretinas e melhora a função da insulina no organismo, a resposta da insulina no organismo. E a folha de mamão... Tá linda. Ela tá maravilhosa. A folha de mamão, ela é um elemento que, além dela controlar a glicemia, ela ainda consegue aumentar a quantidade de células no seu pâncreas que produz insulina. Então, há uma melhora progressiva do quadro de diabetes na pessoa. Qualquer tipo de diabetes? Qualquer tipo de diabetes, ela vai ter... Qualquer idade? Qualquer idade. Se você tiver uma diabetes tipo 1 e você começar logo cedo com a criança, você tem a chance de prolongar a vida útil do pâncreas dela. Tá. Quem que não pode usar isso aqui? Quem tem tendência a ter trombose, ou quem já teve trombose. Por quê? A folha de mamão aumenta a concentração de plaquetas no sangue também. Então, no caso de dengue, ela é excelente, porque vai evitar a dengue hemorrágica. Mas, se a pessoa já teve trombose ou tem um problema de coagulação sanguínea acentuada, não deve usar a folha de manga. De mamão. Isso. Agora, se a pessoa não quer pegar dengue, mora no campo, se tomar chá de folha de mamão, é bom ou não? Não evita pegar a dengue, mas evita a dengue hemorrágica quando você já pegou a dengue. Ah, tá bom. Quando certo? já pegou. Isso. Então, o chá é rapidinho pra gente fazer. A gente vai precisar de uma pequena... Então... Isso tudo aí é fácil. O meu fogão é fera, viu? Isso aí tô esquenta vendo que tá louco. Olha, eu vou te contar, né? A gente ferve aqui no programa, mas o fogão... O fogão é terrível. O fogão é terrível. Aqui, ó, a gente vai pegar a folha de mamão, mais ou menos na mesma quantidade, né? A folha de manga e a folha de goiaba. Vou picar também da mesma maneira. E o que eu quero aqui são três colheres, mais ou menos, dessas folhas picadas. Isso tudo é fácil, né? Tudo Agora, fácil. A pessoa, no caso da manga, pode pegar a folha de manga de qualquer lugar, até daquelas mangas que ficam em grandes avenidas. Então, a gente evita usar, por exemplo, se você está numa área contaminada, de muita fuligem, centros de cidade, a gente evita. A gente tenta pegar uma mangueira mais preservada e, de qualquer forma, lavar muito bem, esterilizar elas usando uma pequena concentração de hipoclorito, é importante também na água. Aquela solução que a gente usa para limpar salada, por exemplo? Pode ajudar também. Pode ser do mesmo jeito. Vinagre não é tão eficiente quanto hipoclorito. Ok. Tá bom? Aí, elas todas cortadinhas. Essas eu tenho que ferver ou não precisa? A gente precisa colocar água quente sobre elas. Sobre ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma xícara. A gente tá com a água bem fervente ali. Eu vou colocar uma colher dessa mistura de plantas aqui na minha xícara. Mas eu posso fazer também 1 litro, se eu quiser. Você pode fazer. Para cada xícara de água, 1 colher de plantas picadas. E tem que ser da mistura de plantas. Tá bom, tá bom? Entendi. Eu coloco a água fervente nessa xícara. Já fiz uma sujeirinha, importante. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Você coloca o pire sobre e vai deixar ela descansar 5 minutos. Depois Daniel, quantas por dia? Até 3 xícaras. O efeito sobre a glicemia é muito interessante, muito rápido. Mas não deixe de fazer uso dos medicamentos. Não, com certeza. Isso é um tratamento complementar para você fazer. E que não vai afetar o tratamento não altera, também não normal, afeta. Na verdade, nem melhora os resultados. Tá. Onde eu te encontro? Você me encontra no YouTube, principalmente. A gente tem um canal chamado Autor da Própria Saúde, onde eu ensino as pessoas a serem autores da própria saúde, ou seja, cuidar de si mesmos. Você já fez televisão? Nunca. Eu gostei de você, fica com a gente, tá? Com certeza. Gostei muito de você. Você é muito bom em TV, nossa. Não sei no YouTube, nunca te vi, mas deve ser também, por isso que, né, tem tanta gente que acompanha aí o Daniel. Ô, Daniel, você gostou da primeira experiência? Fantástico. Ei, que eu sou boa para batismo. E tem uma e tem uma produtora nossa que vai ficar feliz a beça, assim, viu? O Daniel Forjaz, ele é biólogo especializado em fitoterapia clínica. Você atende as pessoas? Não atendo as pessoas, eu me dedico a ensinar as pessoas. Então, Você dá cursos? Dou cursos. Palestras? Palestras, cursos. E onde eu te acho? Você pode me achar pelas redes sociais, Autor da Própria Saúde em todos os caminhos. Tem e no nosso site, o Empório Folivida, onde a gente também tem plantas medicinais onde as pessoas podem... orgânico, de procedência, seco da maneira correta e com garantia de ser um bom medicamento. Isso daí é muito importante, que a gente sempre fala aqui para você não comprar ervas em qualquer lugar, né? No meio do nada, no meio, por exemplo, da poluição. Em São Paulo tem muito disso. Em qualquer lugar tem. Você tome cuidado com isso. Empóriofolhaevita.com.br, mas fica em Caraguá. Não, o Empório está na internet. Eu estou tá em na Caraguá. Internet também. Então dá para comprar pela internet. Obrigada, viu, Eu que Daniel? agradeço. Foi um prazer te conhecer.